treinamento sobre mosquetões para uso na indústria. Mosquetão modelo oval. Mosquetão modelo pera. Mosquetão modelo D. Mosquetão modelo oval para içamento de cargas. Retornarei para falar sobre este equipamento. Basicamente, estes são os 3 modelos de mosquetões mais utilizados na indústria. Esses 3 modelos são fabricados em aço carbono. Mas também é possível adquirir no mercado mosquetões em aço inox e mosquetões de liga de alumínio. Mas para uso industrial, o mais indicado são os mosquetões fabricados em aço carbono. Devido à sua alta resistência às agressões diversas e possíveis existentes nos mais variados segmentos da indústria. Por exemplo, agressão química. O aço carbono tem uma resistência maior a agressões químicas. Ele também suporta melhor batidas, choques, impactos ocasionados durante os trabalhos em altura. Tipos de fechamento. Esses modelos apresentados, o fechamento ocorre através de forma manual, através de uma rosca simples. Mosquetão com a trava livre, mosquetão travado. Mosquetão com a trava livre.
mosquetão com a trava livre, mosquetão travado. Trava livre. Mosquetão com a trava livre, mosquetão travado. Trava livre. Aqui vale uma observação em relação ao rosqueamento e travamento do mosquetão. É muito comum o trabalhador iniciante, que ainda está conhecendo os equipamentos, ele ter uma certa resistência e uma certa dúvida em relação à segurança do equipamento quanto ao seu travamento. Então é muito comum o trabalhador novo, quando faz o rosqueamento e o fechamento, o travamento do mosquetão, arrochar o fechamento da rosca, de maneira que dificulta inclusive a abertura, numa necessidade emergencial, por exemplo. Sugere-se que a rosca ela seja levada até o seu fim de curso e, chegando lá, o trabalhador dê meia volta, de maneira a não deixar totalmente preso a rosca no corpo do mosquetão. De novo, fim de curso, meia volta, mosquetão preso. Vou dar uma volta inteira e o mosquetão continua preso. Então notem que é totalmente possível confiar no equipamento, mesmo que você dê meia volta, de maneira a permitir que a rosca ela esteja livre. Porque durante os trabalhos realizados em altura, esse equipamento, esse dispositivo, o mosquetão, ele vai sofrer esforço. E esse esforço poderá trabalhar a estrutura do mosquetão, e se ele for, a rosca for levada até o fim de curso e ainda por incerteza do usuário, por medo, ele arrochar, quando o mosquetão sofrer uma alteração na sua estrutura, uma imperceptível alteração na sua estrutura, isto talvez seja o suficiente para dificultar a abertura da trava. E essa dificuldade de abertura da trava poderá acontecer no meio de um processo de um trabalho, ou até mesmo numa necessidade de resgate, onde o sistema a qual o trabalhador está, poderá ser necessário a troca, a migração do trabalhador para uma outra linha de vida ou para um sistema de salvamento, de resgate. E aí, com a rosca travada ao extremo, vai dificultar ou até mesmo impossibilitar a abertura do mosquetão. Muitas vezes tem que se utilizar, inclusive aqui, um alicate. Tamanha é a força e a prisão que é feita
dessa rosca no mosquetão que teve essa imperceptível alteração, mudança na sua estrutura. Ok? Então, rosca até o fim de curso, meia volta e ele vai continuar totalmente seguro. Perfeito? Informações no corpo do equipamento. Obrigação legal. Deixa eu abrir aqui. No corpo do equipamento deverá vir gravado informações diversas ou várias informações. Uma delas é a normativa que foi utilizada para a fabricação do equipamento. Se é uma normativa nacional ou uma normativa europeia, americana. Também no corpo do equipamento deverá vir informações relacionadas à carga, à pressão de trabalho que o mosquetão foi fabricado para suportar. Por exemplo, este equipamento aqui foi fabricado para resistir a uma carga de trabalho de 40 kN. Mas notem que há outras informações relacionadas a quilonewtons. Voltando para a informação inicial. Esse mosquetão foi fabricado para suportar uma força de tração de 40 kN. Contanto que o trabalhador obedeça às informações que estão aqui nas indicações. Ou seja, esse mosquetão ele resistirá a uma força de tração, uma força de trabalho de 40 kN, contanto que o trabalhador lembre de, após conectar os materiais que serão utilizados no mosquetão, o trabalhador lembre de fechar a trava. Porque é isso que está sendo dito na primeira informação. Quando for exercido força nessa extremidade e exercido força nessa extremidade, com a trava, com o mosquetão travado, o equipamento como um todo resistirá a uma força de tração, a um esforço de 40 kN. A segunda informação diz respeito que mesmo que o mosquetão esteja travado, mas se o trabalhador utilizar ele desta forma, nesta posição, mesmo com ele travado, a força de trabalho reduz para 10 kN. E, caso o trabalhador faça a conexão dos seus dispositivos, dos materiais, dos equipamentos ao mosquetão de trabalho e esquecer de realizar o travamento,
Este equipamento, mesmo trabalhando na posição correta, ele perderá resistência e a sua resistência vai ser reduzida para 18 kN. Só pelo motivo do trabalhador ter esquecido de realizar o travamento do mosquetão. O mercado também disponibiliza mosquetões de qualquer modelo na trava de rosqueamento automático. O que significa isso? Significa que neste tipo de mosquetão, o trabalhador vai fazer a volta, vai liberar o gatilho, vai conectar o material, os equipamentos necessários no mosquetão de trabalho, e o simples ato de soltar o gatilho já faz com que o mosquetão fique travado. Libero com rosqueamento. Aqui é exercida uma pressão de mola. Então eu preciso rosquear, puxar, abro, conecto as minhas ferramentas, o meu material, os meus equipamentos, solto o gatilho e o mosquetão está travado. É muito recomendável, se a empresa optar por investir um pouco mais em mosquetões, que ela também possa disponibilizar mosquetões com rosca com travamento automático. Cuidados com o equipamento. Antes da realização do trabalho em altura, durante a realização da análise de risco, dentro da própria análise de risco, deve existir questionamentos em relação à inspeção dos equipamentos e dispositivos para trabalho em altura. Então, basicamente, é a visualização das condições estruturais visíveis do dispositivo do equipamento do mosquetão, dos mosquetões que serão utilizados. É olhar, ver as condições de fechamento, ver se tem tração na mola, ver se a rosca de travamento está indo até o final de curso, ver se encontra alguma trinca ou alguma deformidade, algum amassado significativo que possa ser considerado como equipamento inapto para a continuidade do trabalho que vai ser realizado. Então é olhar com muita atenção o equipamento que vai ser utilizado, de maneira a procurar deformidades que possam significar algum risco para o trabalhador durante a sua utilização. Guarda e conservação. Guardar em lugares secos, ao abrigo e longe da umidade. Não guardar os mosquetões sujos. Não deixar ele próximo ou sob materiais tipo terra, areia, de maneira que possa comprometer inclusive as engrenagens internas
do rosqueamento, do fechamento, do travamento. Então, os cuidados básicos, né? E de segurança para garantir a integridade do equipamento e a segurança do trabalhador. Por fim, volto ao mosquetão oval, que, como dito anteriormente, esse mosquetão ele é de uso somente para içamento de cargas. Ele não pode ser utilizado na conexão de dispositivos no cinto ou do talabarte do trabalhador. Ele é um equipamento de içamento de carga, ele é um equipamento bruto, rústico. O seu fechamento é mais demorado. Então, numa emergência de desconexão de cinto, de talabarte, migração de sistema, ou para uma linha de vida nova, ou para um sistema de resgate, esse equipamento, além de não ser versátil, ele não é recomendável para utilização nos equipamentos de uso do trabalhador, tão somente para a carga. Este foi o treinamento de mosquetões para uso industrial. Bom trabalho a todos.